Salve rapaziada, beleza mano? Rapaziada, o bagulho é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí algumas dicas, alguns life hacks e algumas coisas interessantes do Blockstrike, principalmente pra quem tá voltando pro jogo agora, mas também pra você que joga todo dia, e eu vejo que vocês não sabem muitas dessas dicas que eu vou ensinar hoje, tá? Muitos truquezinhos, muitas coisas interessantes que vocês não conhecem sobre o jogo, né? Que podem melhorar a sua experiência no game, beleza rapaziada? E bom, deixa o like aí, senão sua perna vai cair, e vamos começar com o vídeo, tá? O vídeo não tem roteiro, vou fazer as dicas aqui conforme eu vou lembrando, beleza? E a primeira dica que eu quero dar pra vocês é sobre a série de batalha. Bom, pra você que não sabe, pra você que tá voltando pro jogo agora, né? Blockstrike tem uma coisa chamada série de batalha, que você consegue ver aqui no seu perfil. Como vocês podem ver, eu tenho um dia de série de batalha. E se você clicar aqui nesse ponto de interrogação, você consegue ver que se a cada 10 dias de série de batalha você vai ganhar 10 golds, a cada 20 você vai ganhar 20 golds, depois 30 dias você ganha 30 golds, e assim por diante até chegar os 100 golds, beleza? Como que funciona? Bom, basicamente tá autoexplicativo, né? Você completa ali 10 dias de jogo, você vai ganhar 10 golds, mais 10 dias você ganha 20, e assim por diante até chegar nos 100 dias. Chuba, dá pra passar de 100 dias e ganhar mais 100 gold? Não, você vai ganhar o máximo é 100 golds, tá? Então, depois que você atinge os 100 dias de batalha, não compensa você manter esses 100 dias de batalha, tá? Tem muita gente que mantém esses 100 dias de batalha porque ele fica ali no perfil, né? Que você tem 100 dias. Só que não compensa, você só vai ter só um badge ali, né? Que não vai influenciar em nada na sua gameplay. Como vocês podem ver aqui, ó. Aqui eu tenho um dia, só que não conta, né? Aqui ele tem 6 dias, aparece. Esse aqui tem 62 dias, aparece. E tem gente que deixa os 100 dias aqui só pra ficar mostrando ali no perfil. E bom, como eu falei pra vocês, não tem nenhum efeito prático pra isso, tá? E uma coisa que muita gente não sabe, né? Muita gente acaba perdendo a série de batalha, porque para você completar a série de batalha, você tem que completar uma partida no jogo. Só que não pode ser uma partida normal. Tem que ser uma partida em algum modo que troque de mapa depois. Como, por exemplo, o mata-mata em equipe. Quando acaba o mata-mata em equipe, ele vai para a tela de seleção de mapas. E aí sim, quando você entra nessa tela, que ele vai contar a sua série de batalha. Se você jogar um modo que não tem essa seleção de mapas, como por exemplo o modo zumbi, você não vai completar a sua série de batalha. Então mesmo que você entre aqui no zumbi e jogue umas 15 mil partidas, não vai contar nenhuma pro seu perfil e você vai acabar perdendo a série de batalha. Então, para você não perder a série de batalha, você tem que jogar modos que eles trocam de mapa depois e você pode escolher o mapa. Como eu falei, por exemplo, o mata-mata equipe, pontos de captura, o bomba, você consegue também. Death Run, eu não tô lembrado se você consegue, acho que não. Não consegue, na verdade. Assassino, não sei, porque eu não jogo. Minigames, não sei também. Modo Random, sim, você consegue. E o modo Shotgun. Então, basicamente, tem que ser um modo onde acaba e você escolhe um mapa, né? Você vai pra tela de escolher mapa. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Olha só, já vai acabar a sala aqui. E eu vou acabar mostrando pra vocês como é que vai funcionar essa adição aí, né? No caso da série de batalha, né? Vai acabar, falta 2 pontos pra acabar. 1 ponto. Vou acabar aqui agora com a partida. Olha lá, acabou. E você vai ver que ele vai dar a contagem aqui de dias, né? Ó. Vai dar aqui embaixo aqui a série de batalha e tal e tal e tal. Ó, completei aqui, pá. Não mostrou, mas era pra ter mostrado, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês lá que no meu perfil vai ter 2 dias de série de batalha, ó. Como vocês podem ver, tem um dia, porque bugou essa bosta. Olha, eu entrei no ponto de captura aqui, ó, pra mostrar pra vocês que vai funcionar, mano. Aquela hora bugou esse jogo bom. Você tem que saber também que o jogo tá muito bugado, né? Às vezes acontecem uns bugs aí sinistros, tá ligado? Então, não tem muito o que você fazer não, é bug. E com bug, né, não tem como, ó. Ganhei a partida aqui, e aí vai mostrar pra vocês que eu completei a série diária. Eu vou voltar aqui no mapa, ó. Olha lá, agora sim eu vou ter completado. Então é basicamente assim que você completa a série diária, tá? Obviamente que você vai ter que esperar 24 horas pra completar novamente, né? Então, se eu completei agora, né, 1h12 da tarde, eu só vou completar amanhã, 1h12 da tarde também, entendeu? Então, é assim que funciona, beleza, rapaziada? Vamos passar pra nossa próxima dica. É uma dica bem interessante, né? Principalmente pra quem tá voltando a jogar Blockstrike agora, tá? Quando você vai jogar, você não consegue mais ganhar XP em salas personalizadas, em servidores customizados. Se você for aqui nos servidores customizados e tentar jogar qualquer um desses, você não vai ganhar nada. Porque agora, a única forma de você ganhar XP, Silver, Gold, é jogando pelo botão de batalha direto, né? Então você vai ter que escolher alguma sala aqui. Eles usaram essa fórmula aí pra você não farmar mais, né? Bom, eu achei até que interessante, né? Porque muita gente criava aqui um servidor customizado,
ficava fazendo um farm, né? E aí upava bastante, bom, de forma injusta, né? Então, para você não farmar, você não consegue mais ganhar XP aqui na sala customizada. Tem que jogar pelo botão de batalha. E aí você vai ter que escolher aqui, ó, né? Então, você quer jogar o mata-mata equipe, você clica aqui, escolhe o seu mapa, né? E você pode começar a jogar. Pelo lobby também ganha, né? Então, você pode criar um lobby aqui. Inclusive, é outra coisa que, pra quem tá voltando agora, não conhece o lobby, né? Então, aqui, ó, basicamente lobby, né? Dá pra você criar. E aí você consegue criar aqui um lobby e aqui você ganha XP, beleza? Para entrar no lobby é muito simples, né? Só você colocar o código na hora aqui, ó. Você vai colocar o código é tal, tal. Aí você entra na sala lá, tal, e você consegue entrar, beleza? Outra coisa interessante que eu gostaria de mostrar pra vocês também é como vocês podem ter várias contas, né, do Blockstrike aí no mesmo celular, né? Uma dúvida que eu não sabia que vocês tinham, mas um inscrito comentou recentemente, né? Ele perguntou como é que faz pra ter outra conta no jogo, né? E bom, antigamente era bem simples, né? Era só você fechar o jogo e abrir ele, e aí o jogo te dava lá a opção de você entrar numa outra conta, né? E assim você podia ter múltiplas contas no celular. Porém, hoje em dia não é mais assim. Como vocês podem ver, eu tô entrando aqui no jogo e ele não vai me dar nenhuma opção de conta, ele só entra direto, né? Então, muitas pessoas pensam, né, principalmente quem tá voltando agora pro jogo, que não dá pra ter várias contas, mas na verdade dá sim. E pra você ter várias contas no mesmo celular, é muito simples. Você vai ter que vir nas configurações, vai aqui em geral, e aí você vem aqui embaixo aqui, ó, sair da conta, é a última opção, sair da conta, e aí você clicando nesse botão aqui de sair da conta, ele vai restartar o jogo. E aí quando você entrar novamente, ele vai te dar aquela tela de opções, né, pra você poder escolher a sua conta e trocar, beleza? Aqui, chegando na tela, você tem duas opções, né? Você pode logar com o Play Games ou com a sua conta do Google normal, né? Eu vou logar com a minha conta do Google. Bom, já escolhi o login aqui, e aí como vocês podem ver, ele vai entrar, se eu escolhesse uma outra conta diferente, ele ia entrar na outra conta diferente, beleza? Então, basicamente essa dica aqui pra quem tá voltando agora pro jogo, ou pra quem realmente não sabe, né? E bom, tem muitos benefícios, né, de você ter várias contas, né? O primeiro deles é farmar gold em várias contas secundárias, né? Isso é uma coisa que eu já ensinei um monte de vezes, né? Mas eu vou ensinar aqui de novo, né? Porque tem muita gente que ainda pergunta. Como que farma gold com várias contas secundárias? É muito simples, né? Você vai pegar as contas secundárias, vai colocar promo codes nelas, né? Então, você vai lá, coloca o promo code lá, ganha gold na conta secundária, você farma bastante. Aí, você formou um certo número, né? Vamos colocar aqui 500 gold, você formou na conta secundária. Aí, como que você passa esses golds da conta secundária para a conta primária? É muito simples também. Na sua conta secundária, você tem 500 gold, certo? Então, você vem na sua conta primária. Aqui na sua conta primária, você vai pegar uma skin pod aí, né? E aí você vai vender ela pela mesma quantia de golds que você tem na conta secundária. E aí, com a conta secundária, você compra essa skin e o gold vai ser passado da conta secundária para a conta primária. Muito simples. Então, se na conta secundária eu tenho 500 golds, eu tenho que colocar esse item à venda aqui para dar match com os 500 golds que eu tenho na conta secundária, né? Então, se eu colocar aqui 400, ele vai, vamos ver aqui, ó, vai dar 480. Então, tem que colocar 420, vamos ver aqui, ó. 505, então tem que tirar um pouco. 417, 501, 416, 500 golds. Então, eu vou estar ganhando, na verdade, né, 416 golds, né? Na verdade, até menos, né? Porque eu tenho que comprar o cupom de venda, né? Uma outra coisa que tem no jogo agora, né? Pra você vender coisas, tem que ter cupom de venda. Então, suponhamos que na conta secundária eu tenho 500 golds, é o preço final que vai ficar. Eu vou comprar, e aí o que vai vir pra minha conta é 416 golds, entendeu? Acho que ficou bem fácil pra entender, né? E aí você vai ter que ter o cupom de venda. Também tem muita gente que não sabe, né? Mas pra você vender coisas agora, você tem que vir aqui na lojinha, né? Vem aqui em cima na lojinha, aí você vem aqui em outros. E aí aqui vai ter o cupom de venda, né? Que você pode comprar para poder vender as suas skins no jogo, beleza? Então, basicamente você vai precisar disso, né? E aqui, como vocês estão vendo, ele vende dinheiro, né? Que não compensa. Você vai gastar 50 gold para ganhar 2.500 silver, não compensa. Fire Stat, para você colocar um contador de kills na sua arma, né? Também tem muita gente que não sabe para que serve o Fire Stat. E é basicamente isso, é só um contador de kills. Então, vou pegar aqui uma AK minha como exemplo, né? Para vocês verem aqui o contador de kills. Aqui, ó. Essa AK aqui, eu fiz 34.785 kills. Então eu matei 34 mil bonecos, né? E aí pra isso que serve o Fire Stat, né? Pra mostrar essa quantia de kills que eu já fiz com a minha arma, beleza? Isso serve pra armas primárias e armas secundárias, beleza? Então, basicamente pra isso que serve aí o Fire Stat. Outra coisa também pra pessoa que tá voltando agora, né? Que você não pode mais personalizar a sua skin da forma como você quiser. Sim. Tem muita gente que antigamente jogava o jogo, né? Faz muito tempo atrás, eles mudaram isso. Agora você não consegue mais personalizar o seu boneco, né? Agora você tem skins pré-prontas que você consegue selecionar. E tem skins diferentes para cada modo diferente, né?
como por exemplo, skins de Blue Team e skins de Red Team só vão servir para modos onde tem o time Red e o time Azul se enfrentando contra. Se for modos que são casuais, né, como por exemplo aqui o modo Festa, você pode colocar outro tipo de skin, que são as skins casuais. Como vocês estão vendo, eu tô aqui com a minha skin, que ela é casual. Essa skin aqui ela não pode ser colocada em modos Red versus Blue. Por exemplo, mata-mata equipe, modo caça-bandeira, modo de pontos e etc. Esses modos você não pode colocar essas skins casuais, infelizmente. E aqui, como vocês podem ver, eu posso mudar a skin, né? Como é um modo casual, eu posso colocar várias skins casuais, né? E é basicamente assim que você vai personalizar o seu Blockstrike, né? Mudando de skins casuais e as skins de Red Team e Blue Team. Também tem as skins de zumbi. Como vocês podem ver, eu tô com essa skin aqui de zumbi. Essas skins de zumbi, obviamente, só podem ser colocadas em modo zumbi. Aqui no modo festa, é o único modo onde você pode colocar todas as skins que você tem, né? Que é o modo que ele é diferenciado, né? É um modo mais pra você socializar. Por isso que você pode acabar mudando aqui, né? E colocar várias skins. Então é isso, né? Infelizmente você não consegue mais mudar as skins do jogo. Você só consegue agora, né? No caso, ter skins pré-prontas. E é onde você vai conseguir essas skins pré-prontas, né? Bom, basicamente você consegue elas em caixas, onde você tem uma chance ínfima de ganhar uma skin. Por exemplo, essa do Naruto aqui eu não tenho, porque é 1,32% de chance de eu ganhar na caixa. E é muito difícil. E aqui basicamente você consegue ganhar nas caixas. Você pode comprar na loja também, como vocês podem ver. Tem skins aqui que custam dinheiro, tem skins que custam gold e tem skins que custam silver. Exatamente. Pra você que tá voltando agora, também tem skin do brasileiro. Olha só que legal. Então é basicamente assim que você vai personalizar seu personagem. Aqui como vocês estão vendo, tem skin casual, 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 team, red team e blue team, casual, casual, red team e blue team, e essa aqui é casual. Então vai ser basicamente assim que vai funcionar. Outra coisa também que eu gostaria de passar uma dica pra vocês, né, é como vocês podem ver, né, todas as skins do jogo. É muito simples. Vocês vêm aqui no seu inventário, vocês clicam aqui no catálogo, aqui em cima na esquerda, e aí vocês clicam em qualquer uma aqui. E aí depois que vocês clicarem em alguma, aqui em cima na direita vai ter algumas opções, né? Você pode escolher aqui, ó, armas, né? Que vai ser todas as skins de faca, né? Você pode mudar aqui pra todas as skins de Glock. E aqui vai mostrar todas as skins que tem no jogo. Não só as skins que você tem, né? Se você, por exemplo, eu não tenho essa skin aqui, ó, mas ela aparece, porque é uma skin que tem no jogo, entendeu? Aqui, as skins que eu tenho são essas que tem esse sinalzinho da Nike aqui, ó. Esse sinal de correto aqui. Então, essas são skins que eu tenho. As skins que eu não tenho, não vai ter. Então, assim você consegue ver todas as skins do jogo, né? Consegue ver todas as Alps. E assim você consegue montar um kit, né? Por exemplo, eu quero montar um kit amarelo. Eu vejo aqui no catálogo, né? Nossa, tem essa AWP aqui. Aí eu vou lá, vejo uma Deagle que tem a mesma cor. Nossa, tem uma Deagle que é igualzinha. Então eu vou escolher essa. E aí depois você vai lá no mercado e você pode comprar essas skins pelo nome, né? Aqui, ó, você vem aqui no mercado, você coloca lá, quero aquela Deagle amarela que eu vi. Aí você fala, o nome dela é Sands of Time. Você vem aqui, pum. Aí você consegue comprar, né, a skin, se você tiver gold, né? Se você for pobre, você não vai conseguir. Mas basicamente é essa forma que você consegue ver todas as skins do jogo, né? Como eu falei, não só de armas, você pode ver de stickers, pode ver todos os stickers do jogo, né? Vocês podem ver aqui, ó. Tem um monte. Eu não tenho muitos aqui, mas tem alguns. Super interessante os stickers. Vocês estão vendo aqui, ó. Tomem. Pode ver as avatares, né? Que agora é outra coisa também que mudou. Você não consegue mais colocar sua foto do Google no jogo, né? Agora é só avatar. Como vocês podem ver, eu uso esse avatar aqui do boneco de neve. Esse avatar ele veio no primeiro passe do Blockstrike. Sim, Blockstrike agora hoje em dia tem passe de batalha. Ele vem de vez em quando, aí, né, de 3 em 3 meses, tem um passe pra gente poder farmar. Então, pra você que tá voltando agora, o jogo tem passe de batalha. E como vocês vão vendo, basicamente é assim que você vai modificar o seu avatar. As skins de player, né, como a gente tinha mostrado pra vocês, aqui tem as skins básicas, profissionais e tal, e tal, e tal. Você pode ver de Team Red, Team Blue, pode ver casual, tem muitas skins casuais. Tem skin com efeitos, né, como vocês podem ver, tem essa skin do Raiden, que ela solta raios. Então, ó, basicamente assim. Tem skins aqui de zumbi, como eu já mostrei pra vocês, né, zumbi que usa os bitóxicos, solta efeito também. E assim por diante, beleza? Algumas dicas importantes pra você, né, principalmente que tá voltando agora pro jogo, né, são as configurações do game, né. Como vocês podem ver, o jogo tem muitas configurações. Vou colocar o meu jogo aqui em português pra facilitar pra vocês, né. Então, se vocês virem aqui nas configurações, vocês podem ver que tem o console. O console é legal você ativar, porque dá pra você colocar comandos no jogo. Então, ativa o console. Olha aqui em cima na esquerda, você vai ver que vai aparecer um negocinho aqui, ó. E é aqui que você ativa os comandos, né. Se você vir aqui no menu, você pode dar um list.
E aí você dá um submit aqui, ó, que vai aparecer a lista de todos os comandos do jogo, né? Tem alguns comandos que são interessantes, como por exemplo o comando promo code. Aqui você pode usar promo codes aonde você estiver, né? Pode ser dentro de modos, pode ser dentro de mapas, aonde você estiver. Então, se por exemplo você tá numa partida, né? E alguém fala que saiu um promo code novo, você não precisa sair da partida para colocar o promo code. Você pode vir aqui, você digita assim, ó, promo code, e aí você digita o nome do promo code. Por exemplo, como code Good Day. Aí você vem aqui, dá um OK, dá um submit. Aí vai aparecer aqui embaixo, ó, se você já usou ou se você vai ganhar gold, beleza? Então nesse caso ele existe. E aqui tem muitos comandos interessantes, né? Tem alguns comandos engraçados, como Free Caramit, Min Marketplace, isso aqui eu já fiz um vídeo sobre isso, mas eu vou fazer um vídeo mais pra frente explicando pra que serve isso aqui. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre comandos, né? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre comandos, deixa o like aí e comenta. Chuba, faz um vídeo só sobre os comandos. Eu vou fazer um vídeo completo aqui falando sobre todos, né? Pra que serve cada um, beleza, rapaziada? Então, basicamente é isso, né, mano? Voltando aqui pras configurações, aqui você pode colocar a frequência de quadros, né? Se o seu celular suportar 144, você coloca 144, que aí vai ficar 144 FPS, 120, 90, 60 e assim por diante, né? Você tem que pesquisar lá. Quantos quadros o meu celular tem? Aí você pesquisa lá, tá ligado? Aí você vai saber. Restaurar compras, nunca jamais clique nessa opção. Essa opção aqui, ela faz com que todas as compras que você já fez no jogo, elas sejam resetadas. Sua conta vai voltar. Pode. Todas as compras que você fez não vai ter, tá ligado? Por exemplo, imagina que eu comprei essa skin aqui, ó. Vai resetar e eu não vou ter mais. Sua conta vai virar nível 0, tudo ferrado. Então, nunca jamais clique nessa opção. Removendo a conta. Nunca clique nisso daqui. Isso aqui vai apagar a sua conta e você não vai conseguir mais logar com o mesmo e-mail. Então nunca, jamais clique nessa opção removendo a conta. Sair da conta é aquela opção que eu falei, né? Que você pode mudar de conta, né? Então essa última opção aqui é de boa. Inclusive essas duas opções aqui tão perto, né? Eu acho que é até interessante eles mudarem porque acaba confundindo a mente de muitos noobs. Vamos passar para os controles. Aqui você pode ter as suas opções, né? Giroscópio, eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui mais pra frente. Aqui você tem sua sensibilidade, né? Você tem 3 tipos de sensibilidade, né? Você pode mudar entre elas. E a sensibilidade aqui, né? Aqui, área de incêndio e tal. Isso aqui vocês já sabem, né? Exibição. Efeitos. Você pode mudar os efeitos do jogo, né? Deixar ele mais bonito. Inclusive, se você quiser deixar o jogo mais bonito, deixa essas configurações aqui que eu deixei. Que vai ficar mais dado o seu jogo aí, né? Hitmaker, pra aparecer se você acertou um tiro, né? Mostrar danos. Eu prefiro dano 2D. Eu acho mais da hora. Ele aparece aquele dano preto embaixo, né? Mostrar FPS, mostrar ping, mostrar bateria se quiser. Mostrar o nome dos bonecos. O tamanho do nome, eu deixo isso aqui. Mostrar saúde, é interessante, que aí você consegue ver quanta vida você tem. Bate-papo, você deixa ligado. Filtro de bate-papo, você desliga. Quer dizer, se você quiser, né? Um filtro de bate-papo, o jogo ele censura as palavras que você digita. Então, se você vai digitar, por exemplo, a palavra pai, por algum motivo o jogo ele vai lá e censura. Então você não vai conseguir ver. Se você digitar assim... Meu Deus do céu. Olha, meu Deus do céu. Por isso que é bom vocês deixarem, né? O filtro de bate-papo, rapaziada. Meu Deus do céu. Rapaziada, deixa quieto o que eu falei. Pode deixar ligado aqui o filtro de bate-papo, tá? Que é pra vocês não verem essas porcarias que acontecem no jogo, né? Então deixa ligado aqui, tá? Se você vir aqui, ó, você deixa o buraco de bala ligado, exibir arma, casca, efeito de projétil. Você não liga, perna, você liga. Esse aqui você liga, tá ligado? Menos de serviço de recarga aqui, ó. Esse aqui você desliga. E quando você tá acabando a bala, fica um negócio na sua tela gigantesco falando pra você recarregar. Eu acho isso aqui muito feio. E atrapalha, então eu deixo desligado. Som, você desliga a música do jogo, né? Que é uma porcaria, então você desliga porque não serve pra porcaria nenhuma essa música. Outra coisa interessante também agora é que você tem tarefas aqui embaixo, né? No jogo, né? As missões aqui, ó. Se clicar aqui, pode ver, ó, que você pode jogar por 5 minutos, pode jogar por 15 minutos, pode jogar por 30 minutos e pode jogar por 60 minutos, né? A cada minuto que você jogar, você vai ganhar uma caixa aqui, que ela pode te dar Gold ou Silver. Tem outras caixas que dão cupom de venda. E tem outras caixas que pode te dar até Fire Stat, né? Pra você juntar esses minutos aqui, você tem que jogar em salas que trocam de mapas, né? A mesma coisa lá da sequência do dia, né? Na batalha do dia lá. Você tem que jogar em modos que trocam de mapas, né? Pra você poder acumular os minutos. Se, por exemplo, você jogar modo festa, não vai contar os minutos aqui. Não conta, simplesmente. Modo zumbi, eu acho que conta, mas eu não tenho certeza, tá? Então você vai ter que fazer o teste. Modo bomba conta. Modo zumbi plague, eu acho que conta. Death Run conta, com certeza. Quer dizer, não lembro, né? Eu acho que não. Então, pra você saber se vai contar ou não,
tem que ser modos que trocam de mapas, né? Como, por exemplo, mata-mata equipe e tal e tal. Já falei pra vocês isso aqui, né? Então, basicamente isso. É interessante você farmar essas horas aqui, principalmente pra você pegar aqui cupom de venda. E se você pegar esse cupom de venda, você vai fazer uma coisa que eu vou te ensinar agora. Pra você farmar muito gold. É um hackzinho, né? Uma dica aí, um life hack, né? Na verdade. É um truque que você vai usar pra farmar gold. Se você ganhar o cupom de venda, não pode ser cupom de venda comprado, tá? Tem que ser ganhado. Se você ganhar um cupom de venda, tem um comando que ele se chama Min Marketplace. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Esse comando aqui, ó. Min underline market underline price. Na verdade, price é price. Se você colocar esse comando aqui, você consegue diminuir o valor mínimo para você vender uma skin. Para você que não sabe, o jogo tem um limite mínimo que você consegue vender uma skin. Se, por exemplo, eu quiser vender essa skin aqui por 10 golds, eu não posso, porque o mínimo vai ser o valor de 50 golds, se eu não tô enganado. Se eu quiser, ó, se eu quiser vender, eu ia ter que ter o cupom, só que ele não conta, né, porque, infelizmente, né, tal e tal. Aí, se você vir aqui, ó, você digita MN, ele já vai completar. Só dar um OK, ele vai completar. Você clica aqui pra completar. E aí você coloca o preço mínimo que você pode vender qualquer skin. Então o preço mínimo que eu vou colocar vai ser 1. E aí eu posso vender skins até 1 gold. Não vai ter restrição nenhuma. E aí você pega o seguinte. Imagina que você ganhou o cupom de venda aqui nas caixas. Você ganhou, você não comprou, você ganhou. Aí você coloca o Mini Marketplace 1. Que é pra você poder vender skins até 1 gold. E aí você faz o seguinte. Você vê aqui no seu inventário. Você vê uma skin ruim, né? Que não vale nada. Aí você vê aqui, ó. Procura no Marketplace. Tem um botão aqui pra você procurar no Marketplace. Aí você procura aqui. Essa skin aqui tá valendo 89. Só que, por 89 gold, ninguém vai comprar essa porcaria. Ninguém. Não venda suas skins pra esse valor. Ninguém. Mas agora, se eu vir aqui e vender ela por 40 gold, aí sim vai aparecer alguém querendo comprar, entendeu? E aí, como eu não comprei o cupom de venda, então eu não vou ter perca de gold aqui. Eu não vou perder nenhum gold, né? Porque eu ganhei o cupom. Então você pode vender aqui por 40 gold, você vai farmar gold fácil, né? Isso aqui é só se você quiser farmar gold fácil e rápido, né? Você pode vender essas skins aqui abaixo do valor do mercado, né? Dessa forma, beleza? Isso que eu já ensinei várias vezes, mas talvez faça um vídeo mais pra frente explicando melhor. Então você vai fazer esse esquema aqui, né? Você pode vender até por, sei lá, 60 gold, talvez tenha alguém que compre, né? Não sei. Talvez. Tem que vir aqui no mercado, colocar todas. Aqui, ó, a skin mais barata é 60. Se você vir aqui e colocar uma skin vermelha por 50, a pessoa vai comprar na hora. Ele vai ver aqui e falar, nossa, vou comprar, tá ligado? Então você pode vender essas skins mais barato dessa forma, né? E ganhar gold. Mas isso só vale pra skins que você ganhou o cupom de venda, né? Porque se você for comprar o cupom de venda, não compensa. Porque o cupom de venda, ele custa 50 gold, né? Então, não ia fazer sentido nenhum. Você gastar 50 pra vender por 40, tá ligado? Não faz sentido nenhum. Então, basicamente isso daí. É uma diquinha pra vocês aí. Bom, rapaziada, tem muitas outras dicas que eu gostaria de passar pra vocês aqui, né? Mas, infelizmente, esse vídeo aqui já tá com 20 minutos, né? Se vocês quiserem uma parte 2 aí de mais dicas, mais coisas que eu posso ensinar pra vocês aí, principalmente pra quem tá voltando agora pro jogo, né? Ou pra quem não sabe mesmo, né? Comenta aí que eu posso fazer uma parte 2, parte 3 e tal, beleza, rapaziada? Então, tudo nessa, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima e tchau.